Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam com saúde junto com seus familiares, tá? Hoje mais uma Sexta Bio, um oferecimento da Herência Sofrônio Portela com o professor Tadeu Queiroz, esse que vos fala. Sexta Bio 6, curiosidades biológicas, e o tema hoje é Viagem ao Mundo Biológico. A cebola e o choro. A cebola possui compostos que, ao se misturarem, produzem ácido sulfúrico, que faz os olhos arderem e lacrimejarem. As cebolas contêm compostos de enxofre, responsáveis pelo seu forte cheiro e também uma grande concentração de aminoácidos, dentre eles os quais está a cisteína, que contém enxofre. Quando a cebola é cortada, acontecem rupturas em suas paredes celulares, o que provoca o contato entre os aminoácidos e as enzimas presentes em outras células, dando início a uma diversidade de reações químicas que conduzem à formação de compostos de enxofre voláteis, como o disulfeto de alilopropila. Esta substância chega rapidamente aos olhos de quem está cortando a cebola. Quando elas entram em contato com a água presente nas lágrimas, ocorre mais uma reação química que transforma a substância em ácido sulfúrico, um ácido extremamente forte. E aí a gente chora, irrita nossos olhos. Animais utilizados como bomba na Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, diversos animais foram utilizados como bombas vivas e também para camuflar explosivos. Os soviéticos faziam uso dos chamados cães antitanque, que eram animais treinados para levar bombas na direção de tanques e outros veículos blindados dos exércitos inimigos. No início de 1930, os cachorros começaram a passar por adestramento intensivo do exército da União Soviética e foram usados na Segunda Guerra Mundial de forma controversa. No processo original de utilização de bombas nos caninos, o animal deixava o explosivo próximo ao alvo e se retirava para que a bomba fosse detonada por um cronômetro. Porém, ao perceberem a ineficácia da ação, os soldados soviéticos começaram a explodir os dispositivos enquanto ainda estavam acoplados ao cão, levando milhares de animais à morte. Este mesmo treinamento foi realizado pelo Exército dos Estados Unidos em 1943. Terrível isso, né? Armas biológicas. Armas biológicas são agentes vivos patogênicos. Patogênico é que causa doença, tá? Vírus, fungos, bactérias, etc. Que são utilizados para atingir e contaminar um grande número de pessoas. Ainda não houve uma grande contaminação em massa, até porque este evento só pode ser efetuado com um grande apoio científico-militar, ou seja, em período de uma grande guerra ou por grupos terroristas bem treinados. A arma biológica de maior potencial conhecida é o anthrax, uma doença causada pela bactéria Bacillus anthracis, típica de regiões agrícolas da Ásia, África e América Latina. A transmissão da doença se dá quando esporos da bactéria penetram algum ferimento cutâneo ou quando os mesmos são inalados ou ingeridos. Na pele, que corresponde a 95% dos casos, a doença se manifesta como uma infecção com pus semelhante ao furúnculo, formando posteriormente uma mancha negra. Isso aí se confunde muito com a peste negra, tá? No caso de inalação, provoca pneumonia, febre alta e dificuldades respiratórias e geralmente é fatal. A última informação que se tem sobre anthrax foi nos Estados Unidos, que foram enviados vários envelopes contendo
essa bactéria e muitas pessoas morreram. Gimp, a planta australiana que leva pessoas ao suicídio. A Austrália é a Austrália, né? Tudo que é perigoso e venenoso, a maioria está na Austrália. Apesar de parecer ser uma planta bastante adorável e com belas folhas, a espécie chamada de Gimp possui um mecanismo de defesa tão tóxico que a dor pode durar anos e pode ser encontrada espalhada pelas florestas tropicais da Austrália. Para se ter uma ideia do seu potencial venenoso, o arbusto chegou a ser batizado de planta suicida, por conta da intensa e constante dor que desfere aos seus alvos. A Gimp já fez com que muitos soldados se suicidassem para escapar do sofrimento, o que fez o governo britânico considerar usá-la como uma arma biológica. Ela lembra muito a urtiga, né? E aliás, ela é da família da urtiga, só que ela cresce muito, ela se desenvolve muito em relação à urtiga que a gente tem aqui no Brasil. 5. Os golfinhos chapados. Toxinas de baiacus está causando o efeito. Isso aqui é uma onda. A inteligência dos golfinhos já é famosa no meio científico, mas outros hábitos desses animais também têm chamado a atenção de pesquisadores da Universidade de Murdoch, na Austrália. Flagraram um comportamento inusitado em golfinhos que vivem na costa da ilha, no estuário de Lechenot. Jovens da espécie foram vistos mordendo de leve peixes baiacus e compartilhando o animal entre o grupo. Para se proteger de predadores, os baiacus liberam uma toxina chamada tetrodotoxina, que em grande quantidade pode matar seres humanos. Essa substância, no entanto, é usada em pequenas quantidades pelos golfinhos apenas para bloquear a ação dos nervos, dando uma sensação de dormência, de acordo com os cientistas. Ou seja, os peixes são usados entre os golfinhos para ficarem chapados. Fica tudo muito doido. Cientistas usam reconstrução facial para corrigir rostos de luz. Um dos fósseis de hominídeos mais famosos da ciência, sem dúvida, é o de Lucy, um Australopithecus que provavelmente viveu há 3,2 milhões de anos na Terra, em uma região que hoje é parte do deserto de Afar, na Etiópia. Afinal, como saber exatamente a pigmentação e as expressões desse ser que já não está vivo há tanto tempo? Um grupo de cientistas de diferentes universidades se juntou a artistas e, ao longo de anos, mostrou-se capaz de realizar essa verdadeira viagem ao tempo com cada vez mais precisão. Para realizar o novo procedimento, o grupo utilizou moldes de silicone pigmentados com tons de peles similares aos dos bonobos, que são macacos tidos como parentes próximos geneticamente do humano. Essa aqui é a primeira foto, essa de cima, ela representa a antiga, né, montagem que fizeram do rosto de Lucy. E essa aqui é a atual, tá? Baseado em estudos científicos, né? E obviamente foi utilizado a arte de um artista para reconstruir a face de Lucy, né? Muito interessante. Bom, amiguinho, por hoje é só. Valeu, amiguinhos. Até a próxima Sexta Bio. Sexta Bio Curiosidades Biológicas. Um oferecimento da Herém Sofrônio Portela pelo professor Tadeu Queiroz. E fui!